Vou passar a palavra agora ao professor Fernando Coelho, que é o nosso segundo palestrante, que é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo, tem mestrado, doutorado em Administração Pública e Governo pela Escola de Administração Pública de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Atualmente, é professor doutor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, na área de concentração de Administração e Políticas Públicas, tem experiência acadêmica nos campos do saber de gestão, de políticas públicas e administração de organizações públicas, atuando principalmente com os seguintes temas: ensino e pesquisa em administração pública, planejamento do setor público, recursos humanos no governo e marketing de serviços públicos. Com a palavra, professor Fernando. Como o Humberto colocou anteriormente, eu acho muito simbólico iniciar este debate com a gestão pública, né? É uma área, ao mesmo tempo que todos reconhecem a importância, mas muitas vezes no âmbito das políticas públicas, a gestão pública é secundarizada, né? E nós vamos discorrer sobre isso. Minha apresentação vai complementar, né, a apresentação do professor Humberto, que foi muito ampla e muito profunda ao mesmo tempo. Ele disse inicialmente que foi tão somente ampla, mas acredito que foi profunda também, né, e abarcou tudo sobre gestão pública, né? A pauta da gestão pública está na apresentação do professor Humberto e eu vou aqui buscar complementar. Vou mudar o microfone. Temos uma... Agora sim, melhorou. Fiz também uma apresentação, né? E a ideia é provocá-los, né, por uma política pública de gestão governamental, né? Ou seja, muitas vezes a gestão pública não é considerada política pública. Nós pensamos as políticas públicas, né, do ponto de vista finalístico, e pensamos a gestão pública apenas como justaposição de ações. Aquilo que o professor Humberto colocou há pouco, a necessidade de nós termos uma política pública integrada de gestão. Então vamos iniciar, peço para que passe para o próximo slide. Muito bem. Podemos passar. Eu começaria com uma provocação, né? Qual é a percepção da sociedade brasileira em relação aos serviços públicos? Não estou colocando aqui o governo, né? Quando se fala governo, tem uma série de percepções em relação à política, né? Mas eu estou falando em relação aos serviços públicos. Quando nós vamos para as pesquisas de opinião, né, e se faz uma análise de conteúdo dessas pesquisas de opinião, vão aparecer, sobretudo, três aspectos. Primeiro, ainda a inacessibilidade das pessoas aos serviços públicos, né, aquilo que é de direito. Muitas vezes, quando essas pessoas têm acesso, né, vem a questão da baixa qualidade dos serviços públicos. E aquelas pessoas que muitas vezes não se utilizam diretamente dos serviços públicos, isso ocorre muito com a classe média, né, que atualmente parte da classe média não se utiliza do serviço de educação e saúde, por exemplo, e vão para sistemas privados, né? A percepção qual é? É muito a questão do desperdício, que nós também vamos debater aqui, sobretudo chamado desperdício passivo, né, que tem a ver com a ineficiência do gasto público. Então a pergunta principal, né, é como reconquistar a confiança da sociedade. E para responder esta questão, nós não podemos deixar de discutir gestão pública. Então, por isso que eu faço essa provocação inicialmente, né? Por favor. Então, alguns desafios na gestão pública brasileira, que não são apenas ao Brasil, embora nós temos desafios peculiares, alguns dos quais o professor Humberto apontou, mas também são comuns aos países da OCDE, né? Primeiro, que é aumentar a capacidade administrativa e, sobretudo, essa relação com a gestão por resultados, né? E nos três níveis de governo. O professor Humberto trouxe muito a questão do governo federal, mas nós não podemos dissociar a questão dos governos estaduais e municipais, né? Eu trabalho muito com a questão da gestão municipal e hoje a capacidade administrativa da gestão municipal no Brasil, ela é, né, insuficiente.
sobretudo nos municípios, né, 90%, né, abaixo de 50 mil habitantes, onde essa capacidade administrativa deixa a desejar no que se refere à implementação de políticas públicas. E considerando agora um cenário de crise econômico-financeira, e os municípios se tornaram muito, na verdade, implementadores de políticas federais, né, como que agora os municípios, muitas vezes sem receitas e diante dessa crise, né, começam a inovar em termos de gestão pública. Essa capacidade de inovação também nos municípios é muito baixa. Então, é sim de responsabilidade do governo federal e dos governos estaduais trabalharem a partir do princípio da subsidiariedade, né, apoiando a gestão pública municipal. Esse é um debate que hoje nós não temos no Brasil, né? Muitas vezes os municípios ficam muito distantes, apenas recebendo as políticas públicas, mas não há um apoio para a gestão pública municipal. Vamos falar também sobre a diminuição do desperdício passivo, que é a ineficiência da qualidade do gasto público, para além do combate à corrupção. É muito importante o combate à corrupção, é uma agenda, né? Mas para além dessa agenda nós temos que avançar para a qualidade do gasto público, então quero dialogar com vocês sobre isso, né? Para a modernização dos institutos jurídicos, Humberto já colocou isso, né? Nós temos muitos institutos jurídicos cuja interpretação estão distanciados dos instrumentos gerenciais, né? Um caso que ele trouxe na área de gestão de pessoas, que eu tenho trabalhado com os concursos públicos, por exemplo, como os concursos públicos hoje no Brasil se tornaram anacrônicos por uma interpretação jurídica que não nos permite avançar para além de aferição do conhecimento, também na aferição de habilidades e atitudes. Então, nós vamos ter que passar por um processo de mediação no Brasil entre o direito administrativo e os instrumentos de gestão, né? Para além do acesso, como que nós vamos pactuar a qualidade dos serviços públicos com a sociedade? Então, nós tivemos todo um esforço pós-Constituição de 88, no sentido de fazer o serviço público chegar a partir das políticas sociais, a questão do acesso universal, e agora nós começamos a discutir, para além do acesso, qual é o padrão mínimo de qualidade, e como que nós fazemos a pactuação desse padrão mínimo de qualidade na educação, na saúde, entre outras áreas, com a sociedade, né? Como que nós adequamos as políticas públicas à diversidade? Esse é um desafio que começou nos países europeus a partir do multiculturalismo nos anos 70 e era um desafio aos estados de bem-estar social, além de uma resposta de uma política universal, começar a adaptar esta política do ponto de vista, né, da subsegmentação da sociedade. Esse é um desafio que está colocado hoje no Brasil. Nós avançamos, mas ainda é uma política muito simbólica. Nós vamos ter que fazer a adaptação das políticas públicas do ponto de vista não só de subsegmentos, as políticas transversais, né, de gênero, de igualdade racial, de orientação sexual, mas também do ponto de vista territorial, né? Volto a dizer, esse é um debate ainda simbólico no Brasil, né? E a questão de aprofundar a coprodução, né? Já foi dito, Marina inicialmente colocou a importância do processo colaborativo, né? Como que o Estado começa a atuar, né, aprofundando essa coprodução, não só com a iniciativa privada, mas também incorporando a sociedade e fazendo essa coprodução com transparência e controle social. Então, esses são alguns pontos e eu vou, na sequência, explorar alguns desses pontos, né? Por favor. Eu gostaria, antes de aprofundar, fazer uma provocação, né, que é a secundarização da agenda de gestão pública no Brasil, né? Talvez uma evidência dessa secundarização, dessa agenda no executivo brasileiro, é a forma, por exemplo, que os órgãos de controle adentraram no design de políticas públicas de gestão, né? Então, se você pega hoje o Tribunal de Contas da União, que cumpre um papel importante, né, ele começou a adentrar num debate de políticas de gestão, propor inclusive modelos de governança, quando na verdade esse é um papel anterior, né, do próprio executivo, a partir dos seus ministérios, do Ministério do Planejamento, do Orçamento, né? Então tem algo que demonstra que nós não temos essa agenda hoje clara no governo federal, né? Isso já vem de um bom tempo, né? E na medida em que o próprio governo federal foi se ausentando do debate de uma política pública de gestão, né, outros órgãos foram adentrando,
como os órgãos de controle, né? O que leva a essa secundarização? Qual é a leitura que eu faço? Primeiro, nos anos 2000, nós tivemos um foco nas políticas públicas no momento em que nós estávamos com disposição de recursos, né? Então, todo o foco foi voltado, e tinha que ser voltado, de fato, para as políticas públicas, como um desdobramento dos direitos sociais na ação governamental, mas no momento em que os recursos estavam à disposição, então nós não discutimos, no âmbito desse processo, a racionalização, né? Por isso a importância do debate hoje da qualidade do gasto público, e o debate da qualidade vem no momento da crise. Já era para ver, esse debate está presente no momento anterior, né? Nós estamos atrasados em relação a esse debate. Segundo, muitas vezes nós temos uma justa posição de ações fragmentadas, como Humberto colocou, sem um eixo orientador, né? A política de gestão passou a ser um conjunto de ações, né, cada qual com algumas magnitudes, mas que não tem um eixo orientador, ou seja, não temos uma política pública de gestão, né? Terceiro, existe uma invisibilidade social da casa de máquinas da administração pública. Então, se a própria sociedade, né, e nós não conhece a gestão, porque para ela, de fato, o que aparece do ponto de vista do Estado são os serviços públicos, né, a própria agenda da gestão ela tem uma invisibilidade social. E essa invisibilidade social pode levar a uma desvalorização política da própria agenda de gestão. E, afinal, como muitos políticos às vezes respondem, isso vem, inclusive, de entrevistas que nós realizamos nos nossos objetos de pesquisa, né? Afinal, por que arrumar a casa para o meu sucessor? Essa, muitas vezes, é a interpretação, né, de uma política pública de gestão. Porque os resultados, de fato, são mais a médio e longo prazo, né? Então, acaba tendo uma desvalorização política, né? Um outro aspecto é que, enquanto poder ter algumas práticas escapistas, ou seja, são atalhos que você vai encontrando dentro da gestão pública para poder ter a realização da ação governamental, não se enfrenta de forma mais macroestrutural os problemas de gestão. Agora temos os mega eventos, então vamos fazer aqui um regime diferenciado de compras, né? É um atalho, né? Só que não se enfrenta, você vai buscando os atalhos, são estratégias escapistas para resolver aquele problema, né, de forma paliativa, mas você não enfrenta isso de um ponto de vista macroestrutural, né? E há também, se você avançar, sobretudo nessa agenda que Humberto nos traz de gestão de pessoas, há uma certa impopularidade interna, né, em termos de resistência das corporações e, sobretudo, dos atores burocráticos, né? Então, tudo isso acaba levando, né, a uma secundarização da agenda de gestão pública no Brasil. Vamos avançar, né? Explorando alguns pontos, o primeiro aspecto são as capacidades administrativas, né? E nós podemos pensar essas capacidades administrativas em 4 capacidades, né? Então, primeira capacidade é a capacidade de prestação de serviços, né, que é o desdobramento da política pública em ação governamental, é a entrega, né? O Estado está entregando e essa entrega passa pela gestão pública, né? Tivemos aí uma falha. Se não retornar, eu vou tentando avançar sem o roteiro. Aí vou ter que usar da metodologia do Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Não sei se vou ter essa capacidade, né? Sim. Deixa eu só ver se vai retornar. Conseguimos retornar? Muito bem, eu vou tentando avançar aqui, enquanto nós não temos o retorno da apresentação. Então, eu dialogava com vocês sobre as capacidades administrativas, né? Nós temos 4 capacidades. A primeira é a capacidade de prestação de serviços. Essa capacidade, hoje, a grande questão é na gestão subnacional, para além dos estados e dos municípios, né? Vejam, nós estamos discutindo
reformas administrativas no Estado brasileiro a partir de uma agenda que se inicia em meados dos anos 90 com o plano diretor de reforma do aparelho do Estado. Então, queira ou não, tivemos um avanço dessa agenda no governo federal, né, a partir do final dos anos 90, início dos anos 2000, né, e depois isso continua no governo federal, entrando nas políticas públicas, né, a forma em que a gestão vai apoiar as políticas públicas, sobretudo as políticas sociais, né. Nos estados, essa agenda se inicia, sobretudo, né, a partir dos anos 2000 e com o apoio do governo federal, do Ministério do Planejamento e Orçamento, a partir de um programa chamado PNAGE, que era o Programa Nacional de Modernização da Gestão Pública, fez um diagnóstico da administração pública estadual no Brasil. Queira ou não, a partir do PNAGE, você tinha um eixo orientador para os estados irem fazendo processos, né, de aperfeiçoamento da sua gestão pública, lembrando que as 27 unidades da federação tinham estágios muito distintos no que se refere à gestão pública. Mas essa agenda na gestão municipal, né, não avançou. Os municípios de porte, né, que são para além das capitais, vamos tomar os municípios acima de 200 mil habitantes, né, esses municípios têm uma capacidade estatal, muitas vezes relacionada a uma receita própria, conseguem estruturar a sua burocracia. Mas os pequenos e médios municípios não têm. Então nós temos que avançar com uma política do governo federal, mas também dos governos estaduais, de apoiar, né, a gestão pública municipal. Talvez pensar algo, né, num PNAGE para a gestão pública municipal nessa década, né, ou pensarmos num sistema único de gestão pública. Né, se nós falamos de um sistema único nas políticas finalísticas, por que não um sistema único em gestão pública, olhando para a realidade, inclusive, do pequeno município e talvez buscando flexibilizar aquilo que o pequeno município precisa cumprir, porque nós tratamos todos os entes igualmente, né, e o pequeno município não consegue, muitas vezes, né, trabalhar como o grande município. Uma outra questão é a capacidade de coordenação, né? E aí nós estamos falando do quê? De uma política pública de gestão governamental, temos que ter uma diretriz, né? Humberto já trouxe isso, com alguns programas estruturantes de gestão pública, né? O principal é uma integração, de fato, entre planejamento, orçamento e gestão, que valorize a gestão, né? Atualmente, o que acaba ocorrendo é que o planejamento se torna sinônimo de orçamento, Humberto já trouxe isso para nós, a partir da realidade dos PPAs, né, e a própria gestão acaba não acompanhando esse ciclo orçamentário, né. Temos que falar de coordenação administrativa para além da coordenação política, né. Governos são tão bons em coordenação política, às vezes, né, tem lá a Casa Civil, as secretarias de governo, né, mas os centros de governo para coordenação administrativa, fazendo essa relação planejamento, orçamento e gestão, não é regra, é exceção, né, são poucas boas práticas que nós temos no Brasil. Nós precisamos avançar muito dentro desse processo de coordenação administrativa. A capacidade de regulação, né, esse é um tema importante. O Estado regulador no Brasil, né, é um Estado ainda em organização, né? Nós começamos a fazer essa discussão, sobretudo, nos anos 90, com o deslocamento das funções econômicas para o setor privado, a partir dos processos de privatização, constituímos as agências reguladoras, e as agências, queira ou não, a partir dos anos 2000, ficaram quanto tanto no limbo. A gente não sabe se aquele papel voltou para o Estado, no âmbito dos ministérios, ou ficou com a agência, e isso acabou não sendo equalizado, né? Tanto é que hoje você tem agências que estão muito bem estruturadas para o papel de regulação, mas agências que carecem, né, de estrutura para realizar regulação, e com isso são facilmente capturadas, né, pelas próprias organizações que elas deveriam regular, né? Esse é um debate que nós precisamos retornar, né? E o quarto é a capacidade analítica, né? A gestão baseada em evidência, né? Cada vez mais com a presença de monitoramento e avaliação, mas também aí Humberto já trouxe dois aspectos importantes que não estão aparecendo ali: a manutenção do processo de desburocratização e também a entrada dentro desse processo da própria inteligência artificial, reorganizando o serviço civil. Estaria ali abaixo e não está aparecendo. Vamos avançar, né?
Eu queria chamar a atenção, então, para essa agenda da qualidade do gasto público, né? Os estudos acadêmicos demonstram, pelo mundo, que 2/3 do desperdício nos governos são passivos, né? Tem um estudo clássico do Bandiera, do Platt, do Valletti, em 2009, na American Economic Review, para o caso italiano, né? Mostrando que, quando você pega o desperdício total, o que é o desperdício total? É o desperdício ativo. O desperdício ativo é sinônimo de corrupção, mais o desperdício passivo, né? O desperdício passivo é o dinheiro público, né, que está sendo mal gerido do ponto de vista da ineficiência. Então, é a não execução, é a obra inacabada, é o paralelismo, é o elefante branco, é a ausência de gestão, é a compra inadequada, né? E esta agenda sobre desperdício passivo, ainda, ela é muito insuficiente no Brasil, né? Nós precisamos avançar nessa agenda de qualidade do gasto público. E nós temos evidências para isso, pessoal. Hoje, quando eu tenho lá orientando os que trabalham no mestrado, analisando os relatórios dos tribunais de contas, né? Relatórios da TCU, da CGU e de alguns TCS. Quando eles vão analisar esses relatórios, o que se percebe, né, 75% daquilo que os órgãos estão apontando, né, é desperdício passivo, não é desperdício ativo, né? E o desperdício passivo ele é tão maior na gestão municipal, na medida em que aquele município não tem capacidade administrativa, né? Então, vai lá, o órgão de controle cobra, mas o município não consegue responder. Então, vira um círculo vicioso, né, que você não consegue romper. Muito bem, vamos avançar. Uma outra questão, quando se fala de modernização dos institutos e instrumentos de gestão, né, é um momento em que nós vamos precisar fazer uma mediação, né, e está aqui a professora Sônia, do Direito Administrativo, muito forte entre os juristas, né, do Direito Administrativo, com gestores públicos, no sentido de a gente começar a fazer uma calibragem muito forte entre os princípios constitucionais com os fundamentos de gestão pública, né? Então, estamos lá debatendo legalidade, fundamental, né, princípio fundante. Mas como que dentro da legalidade a gente está discutindo a própria modernização da gestão? Eu vou trazer um exemplo na sequência dos concursos públicos, que nós não conseguimos avançar hoje no modelo de concurso público no Brasil, porque nós temos limitações na interpretação da legalidade. Por exemplo, se eu faço uma prova que eu vou avaliar habilidades, tem uma interpretação que estou quebrando a isonomia do processo. Então, você não consegue, você fica, então, preso numa prova de múltipla escolha, e juntando isso na atualidade com o fenômeno concurseiro, que é legítimo, né, acabam entrando pessoas no setor público numa seleção adversa, né? São pessoas não vocacionadas, que não têm o ethos para o serviço público. Estão buscando, na verdade, estabilidade, né, e um salário, muitas vezes, acima da média de mercado, né? Então, é fundamental nós fazermos essa discussão, né, de equilíbrio entre os princípios constitucionais e os fundamentos de gestão pública. E isso vai passar por mediação, né? É mediação de verdade, né? Juristas de um lado, gestores de outro, e fazendo um processo de diálogo para encontrar essas soluções, né, nos mais diversos institutos, no concurso público, nas compras públicas, nos convênios e assim por diante. Vamos avançar, né? Aqui, só para ilustrar para vocês o que eu venho trabalhando, né, eu estava falando dos concursos, né? Nós temos hoje um elo perdido no modelo de concurso no Brasil, que quando você junta esse elo perdido mais disfuncionalidade, isso gera uma série de distorções no ingresso no serviço público. Por exemplo, nós não pensamos hoje, ao fazer concursos, em quais são os cargos e as carreiras. Será que daqui 10 anos nós vamos precisar dessas pessoas? Nós simplesmente pegamos um edital e republicamos sem fazer essas reflexões, né? Muitas vezes, né, partimos por uma prova que tem foco só no custo e no tempo, que é muitas vezes mal elaborada e que não consegue, de fato, selecionar. Então, o concurso público não é algo estratégico, né? Então, assim como é estratégico você ter critérios para a nomeação de dirigentes públicos, é também estratégico você aperfeiçoar a entrada, né, no serviço público, do ponto de vista do emprego público, né? E aqui
a gente pode relacionar. As pessoas entram, não tem processos de entrada e acolhimento, ausência de treinamento e desenvolvimento são colocadas. O estágio probatório virou um artifício, né, jurídico que não é utilizado. E não estou falando para o uso no sentido da punição, falando no uso no sentido da aprendizagem. Então, é um exemplo de um instituto jurídico, né, que o instrumento gerencial está anacrônico. E isso vai causando impactos para o Estado ao longo do tempo. Né? A pessoa entra, vai permanecer no Estado 40, 45 anos, e a gente não discute isso. Né? Então, esse é um ponto importante. Vamos avançar. Né? Pactuar a qualidade dos serviços públicos, né? Lembrando que essa agenda aflorou fortemente nas manifestações juninas de 2013. Ali tem um debate importante, né, que foi secundarizado na análise política, porque as pessoas estavam falando muito de participação, mas ali por trás tinha uma questão de um início de um debate de um padrão mínimo de qualidade nos serviços urbanos. Né? Era um processo que estava claro as pessoas dizendo, olha, o Estado chega, mas o serviço deixa a desejar. Né? Então nós temos hoje 3 grandes desafios. Primeiro é redimensionar o acesso. Esse é um desafio de curto prazo, sobretudo naquelas áreas em que houve o aumento de demanda. Na educação, sobretudo a educação infantil, e os municípios estão sofrendo com isso, e na saúde, com a crise econômico-financeira, o retorno de parte da classe média, sobretudo da classe média baixa, para o SUS, né? E o SUS não estava preparado para isso. Né? Esse é um primeiro ponto. Segundo é o nível de serviço. Né? A gente trabalha hoje muito numa questão de qualidade percebida, nós estamos ainda numa fase de um consumerismo no Brasil, mas é como que a gente trabalha esse nível de serviço em termos de resultados também, os impactos que os serviços têm, né, na vida da pessoa, educação e saúde. Talvez um bom exemplo é o Plano Nacional de Educação, gente, como uma forma que, de fato, ali a gente pode ter uma entrada da sociedade civil no debate, né, uma pactuação de algumas metas, que depois você pode ir repactuando, né, com uma visão de longo prazo, como o Humberto trouxe. Então, pegar exemplo como do Plano Nacional de Educação para outras áreas, para a gente começar a pactuar não só metas, mas um padrão mínimo de qualidade, que você começa, então, a ter um eixo orientador para a ação do Estado. Né? E aqui não podemos deixar de falar de adequar, né, as políticas públicas à diversidade e territorialidade também, que é um desafio. Não é só a política setorial, mas essa política pública no sentido da diversidade, né, da inclusão dos diversos subsegmentos e também dentro dos diversos territórios brasileiros. Vamos lá? Por fim, né, nós precisamos aprofundar, de fato, essa coprodução, né, com transparência e controle social, né, dentro da ideia de um Estado-rede, né, que está se constituindo cada vez mais. Né. Existe um debate, como foi colocado aqui anteriormente, né, ainda muito baseado em preconceitos ou retóricas, mas o Estado-rede está dentro desse processo, né, de colaboração. Né. E talvez aqui o aprendizado que a coprodução nos traz, a gente vem cometendo, na minha avaliação, 3 erros. Né? O primeiro erro é a solução de canto. Achar que um determinado serviço público tem uma solução de canto. Ah, vamos tudo, exemplo, é a minha opinião, vamos tudo para a organização social, na saúde, ou vamos tudo para um hospital público. Né? Como que a gente pode aproveitar desse pluralismo institucional que nós temos, né, entre diversas organizações, até para gerar uma competição administrada e fazendo prototipagens para mostrar que em determinados contextos é preferível a organização social. Talvez em outros contextos é preferível, né, o hospital público, né, só para falar de um caso. Né. Então, a solução de canto tem sido um pouco uma estratégia muito adotada dentro de ciclos políticos, aquela coisa que você quer implementar tudo em 4 anos, vai para a solução de canto, né, sem um processo de reflexão. Segundo ponto, tudo é reforma. Né? Não tem questões, como o Humberto trouxe, que são processos de inovação, que estão ali ocorrendo e que nós, na verdade, devemos cada vez mais reconhecer e valorizar. E o grande problema da inovação hoje é que ela ocorre muito no setor público. Nós não conseguimos catalogar todas as inovações, porque ela fica abaixo do radar político
e longe dos holofotes midiáticos, né? Porque a macropolítica tem a sua agenda, né? Mas a inovação está acontecendo aqui a todo momento, né? Então ela está muito longe do radar político, e a mídia, como trata o setor público muito pela lógica de problema e não pela lógica de solução, né? Essas inovações não vão aparecer, né? E, portanto, a ideia da opinião pública, muitas vezes, qual é? Né? Não, o setor privado é o polo da eficiência, o setor público é o polo da ineficiência, como se não houvesse, né, inovação e boas práticas no setor público, né? Então, vamos concluir. Muito obrigado. Era isso, né? Desculpa,